Defasagem nos preços dos combustíveis. Estamos com Valéria Lima, diretora no IBP, Sérgio Araújo, presidente da Abicom, e Marcos Delia, sócio-diretor na Légio. É um prazer ter vocês aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Armando. Obrigado. Eu gostaria de sugerir que cada um falasse um pouquinho da sua atividade profissional. Podemos fazer isso? Posso pedir para a Valéria começar um pouquinho? Obrigada. Então, eu sou Valéria Moroso Lima, eu sou diretora de Downstream do Instituto Brasileiro de Petróleo, desde agosto de 2020, e o meu trabalho, na verdade, é ajudar justamente a sociedade a entender, né, esse processo de abertura que a gente está passando no Brasil, com o desinvestimento do refino, né, então, atrair mais investimento, múltiplos agentes trabalhando para garantir o abastecimento nacional. Eu sou economista de formação e trabalhei praticamente toda a minha vida profissional no setor de energia. Ótimo, Valéria, obrigado. Marcos, por favor. Boa noite a todas e a todos aí que estão assistindo. Eu sou sócio-diretor da Légio Consultoria, ela é uma empresa que tem foco em petróleo e gás e infraestrutura, né? Nós fazemos projetos para as grandes empresas do setor, né? E esses projetos avaliam não só, né, a demanda e a oferta do mercado, mas avaliam também a infraestrutura e a forma como se movimentam esses produtos no país. Então, esse é o objetivo principal dos trabalhos que a gente faz. Eu sou engenheiro, né, mecânico formado na PUC do Rio de Janeiro mesmo, com especialização também na PUC do Rio de Janeiro, e aí minha carreira vem passando tanto pela atividade portuária, trabalhei na atividade de mineração, trabalhei na automobilística, trabalhei em petróleo, e agora já estou em petróleo e gás já tem pelo menos uns 15 anos já. Ótimo, obrigado, Marcos. Sérgio, por favor. Bom, boa tarde, Cavanha, boa tarde, Valéria, Marcos e aqueles que estão nos ouvindo. Meu nome é Sérgio Araújo, sou o presidente executivo da Abicom, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. A minha principal atividade agora é realmente batalhar aí para que a gente tenha a criação de um ambiente de negócios que seja atrativo para a realização de investimentos, que a gente consiga ter previsibilidade, que a gente consiga ter segurança jurídica e regulatória para que os investimentos aconteçam. No nosso entendimento, a atividade de importação de combustíveis ela é fundamental no nosso país, considerando que a capacidade das refinarias instaladas no país não atende a demanda. Nós estamos falando aí, vamos estar conversando sobre isso ao longo desse nosso bate-papo, mas o fato é que o Brasil é dependente de importações e a gente tem que ter um mínimo de segurança e previsibilidade para que essa atividade transcorra com normalidade. A minha formação é de engenheiro químico e tenho o mestrado em logística na PUC do Rio de Janeiro também, e estou atuando nesse setor de óleo e gás há quase 40 anos, passando por diversas distribuidoras, produtores também de lubrificantes e aditivos. Ótimo, obrigado, Sérgio. Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para conversarmos é a questão do percentual de defasagem entre o preço local para o consumidor final comparado com o preço de importação, quer dizer, com paridade de importação colocado também na mesma posição para o consumidor final. Que tamanho é essa defasagem hoje? Eu acho que estou imaginando para diesel e para gasolina, os principais dois, né? E como foi ao longo do tempo a evolução dessa defasagem? Nos últimos 10, 20 anos, isso cresceu, diminuiu, passou? Como foi essa história? Sérgio, começar com você, então, esse tema. Bom, vamos lá, Cavanha. A Abicom, nós publicamos diariamente no nosso site as defasagens que nós apuramos. É importante deixar claro para aqueles que estão nos ouvindo que a defasagem não é um valor absoluto. Não existe uma defasagem padrão, ou seja, se diversos agentes calcularem as defasagens, eles vão encontrar valores diferentes, porque podem considerar momentos diferentes, parâmetros um pouco diferentes, mas todas as defasagens que a gente tem visto
que têm sido publicadas na mídia estão muito alinhadas entre elas. Então, as tendências e os patamares, vamos dizer assim, de defasagem estão bastante alinhados. Na apuração agora, de fechamento do dia de hoje, fechamento do dia 26 de maio, nós calculamos aí uma defasagem média de 29 centavos por litro na gasolina, o que representa em torno de 7%, e para o diesel, a defasagem média está em 23 centavos por litro, que é em torno de 5%. Né? Ao longo do tempo, nós estamos verificando defasagens, assim, temos verificado defasagens bastante elevadas. Só para você ter uma ideia, a gente chegou na gasolina a ter R$ 1,50 de defasagem por litro. E no diesel chegou perto de R$ 2,00, 1,76, 1,77. Esse ano de 2022, consistentemente, as defasagens estão elevadas. Nós tivemos, apesar de ter tido alguns reajustes, mas mesmo no momento de reajuste da Petrobras, a Petrobras não repassou 100% da variação do preço, ficando um resíduo, e depois, com essa volatilidade toda, tanto das commodities, né, pelos motivos que todos sabemos aí, de guerra, né, do conflito lá da Rússia com a Ucrânia, mas também, e eu acho que é importante a gente destacar isso, que a nossa taxa de câmbio, né, seja a desvalorização da moeda do real, impacta substancialmente no preço dos combustíveis e, consequentemente, complica mais a defasagem. Ótimo. Eu queria passar para o Marcos e aproveitar e inserir uma variável, Marcos, a questão da logística internacional. Quer dizer, essa defasagem ela incorpora a logística internacional, vamos supor, os Estados Unidos para o Brasil, e mais a logística interna. E como é que você vê essa defasagem? Assim, eu acho que o Sérgio, como ele já colocou aí, a gente reproduz esses números, né, são alinhados com os da Abicol, e a gente também faz uma medição nossa. Se a gente olhar em termos de média, né, para os últimos 12 meses, a gente tem uma defasagem média no diesel de 15% e na gasolina de 18%. Isso em média nos últimos 12 meses, que é bastante significativo. A gente faz essa medição, a Abicom faz diária, a gente faz semanal, e encontra sempre números muito próximos dos números da Abicom. Então, a gente consegue realmente validar aí essas informações que estão hoje no mercado. Outras consultorias e bancos também fazem esse tipo de análise. Então, é uma diferença consistente, ou seja, não é algo que a Abicom por si só está apontando, mas diversos agentes de mercado também apontam. Então, é muito difícil você dizer aí que diferentes empresas, inclusive de naturezas diferentes, apontam o mesmo tipo de defasagem. Então, ela é uma defasagem real. Acho que esse é um ponto importante a ser colocado, né? Mais do que um número específico de um agente, ela é algo que diferentes empresas conseguem medir diretamente, né? E se encontram alinhadas essas medições. Com relação à questão da logística, quando a gente faz esse cálculo do que seria o preço de referência no mercado nacional, você considera o preço de aquisição na origem, e aí, usualmente, a gente faz essa aquisição pelo Golfo do México, em Houston, que é o preço spot que se usa como marcação para esse tipo de cálculo. E aí, sim, todo o transporte marítimo até o país, tarifas portuárias, e depois você inclui também, dependendo do ponto de venda do produto, por exemplo, se a gente quer calcular aí um preço de paridade internacional de importação para Paulínia, por exemplo, você vai considerar o transporte, por exemplo, rodoviário do Porto de Santos até Paulínia, onde você tem ali venda de produto da Petrobras por conta da refinaria. Então, a gente sempre tenta comparar o que seria o preço do produto trazido de uma outra origem, por exemplo, no caso Golfo do México, né, em Houston, trazido dessa outra origem até um ponto onde a própria Petrobras faz a venda do produto dela. E quando a gente compara esses dois valores, é que a gente encontra essa diferença, né, que varia ao longo dos polos. Eu poderia dizer que as médias estão entre 11% e 16%, mas a média Brasil é de 15%, no caso do diesel. Então, cada polo tem um valor calculado, específico e comparado especificamente para aquele local, e essas defasagens vão ocorrendo nos diversos polos que a gente faz a medição. Tá? Certo, ótimo.
Ótimo. Valéria, deixa eu inserir, por favor, uma nova variável na conversa sobre esse mesmo ponto da defasagem, a questão dos impactos econômicos quando a defasagem é para um lado ou para o outro, além da análise da defasagem que você queira fazer, por favor. Primeiro, eu acho que eu gostaria de esclarecer, eu concordo aí tanto com o Sérgio como com o Delia, né, que a gente tem visto aí uma defasagem em relação ao que o preço que a Petrobras tem praticado e esse preço que é de paridade de importação ou alinhado com o mercado internacional aí, né? Porque o que a Petrobras se propõe a fazer é um alinhamento, né? Não é uma paridade diária e completa em cada polo, né? Como o Delia trouxe. Mas eu queria trazer o seguinte, a Petrobras ela é um agente muito importante, né? Mas ela não é o único formador de preço no Brasil. Então, efetivamente, a gente tem agentes importadores que estão trazendo o produto com este preço internacional que o Delia explicou, né? Um determinado ponto aqui no Golfo do México, mais o transporte marítimo, rodoviário, o custo todo de internação e tudo mais, né? Então, o preço que a gente vê aqui no Brasil não é só o preço da Petrobras, é um preço médio entre o que a Petrobras pratica, que é defasado, né? E o preço de importação que os agentes importadores estão trazendo, tá? É claro que, na média, a gente fica um pouco defasado porque a Petrobras não está totalmente alinhada com o mercado, né? Mas, efetivamente, no Brasil, a gente não tem controle de preços de derivados, até agora, né? A gente tem uma política livre, né? E isso realmente não dificulta extremamente a importação. Traça alguns problemas, sim, né? Mas é claro que a Petrobras, por ser um agente muito importante, todo o país inteiro, a sociedade fica referenciada a este preço, tá? Mas você tem já a Selen, né, que comprou, que é a refinaria da Bahia, né, que representa no total de mais ou menos 17% do mercado, que tem feito aí reajustes de preços semanais, né, para tentar ficar alinhada. Ela não é uma empresa integrada, então ela não pode se dar o luxo, ela compra petróleo a preços internacionais, né? Então, o que a gente vê no Brasil hoje é uma média de preço. Por isso as pessoas falam, mas o preço da Petrobras está estacionado, mas o preço mexe na bomba. Mexe na bomba, sim, porque ele é uma média, tá? Nesse ponto, eu acho que a sociedade brasileira avançou um pouco. Eu estou tentando trazer um pouco de otimismo para essa conversa, tá? Sem, de maneira nenhuma, discordar com o que o Sérgio trouxe e com o que o Delia trouxe, né? Então, eu quero trazer esse otimismo, que é o seguinte, de bem ou mal, a sociedade brasileira hoje já incorpora esses preços internacionais, tá? E quem, digamos assim, quem mais sofre, eu diria, com essa defasagem de preço é a própria empresa que não está podendo repassar esse preço inteiro. No caso aqui é a Petrobras e seus acionistas, tá? Agora, é uma sinalização correta. A gente está num mercado muito curto, né? Por causa da guerra, basicamente por causa da guerra, a saída da pandemia já estava desorganizada, as cadeias logísticas, né? Aí se vem a guerra que agrava. Então, você tem um mercado muito curto entre oferta e demanda. Então, o Brasil não sinalizar corretamente o preço para a sua sociedade sinaliza um problema futuro. Porque você não está dizendo o seguinte, você não está dizendo para a população, olha, o preço está caro. Está caro por quê? Porque está faltando no mercado internacional. Então, você manda um sinal errado para a sociedade que não se preocupa tanto em conservar o uso deste produto. Não sei se eu respondi totalmente sua pergunta, mas acho que é para começar e por aí. Não, está ótimo. Para começar, eu replico com você mesmo, porque você sendo do IBP e tendo a experiência que tem, certamente vai conseguir, não sei se tem os números perfeitos, mas pelo menos a ordem de grandeza. Como é o perfil do refino no Brasil, eu digo assim, em termos de volumes de refino, especialmente de gasolina e diesel, de importação e também, o que eu queria dizer, quanto vem de fora, quanto vem daqui, em relação ao que a gente produz de petróleo cru, né? Que a gente produz o quê? 3 milhões de barris dia e refina, não sei, menos de 2 milhões.
né? Exporta 1 milhão de barris e também traz o quê? 400, 500 mil barris equivalentes de diesel e gasolina. Eu não sei se você tem esses tamanhos. Assim, a gente, em 2021, né, em 2021, a gente importou 23% do diesel que foi comercializado no Brasil, tá? A gasolina um pouco menos, tá? Acho que está em 9%, né? Esteve em 2021 em 9%, né? E as pessoas perguntam muito isso, né? O fato da gente ser um exportador de petróleo, se não significa que a gente está repetindo uma economia velha, que a gente só produz, exporta os bens, a matéria-prima e não processa nada. Então, primeiro eu queria corrigir essa informação, né? O Brasil hoje tem o 8º maior parque de refino do mundo, então a gente processa o petróleo aqui no Brasil, tá? A gente importa derivados, mas a gente também exporta derivados, né? A gente tem que entender que o refino não é uma padaria que eu acordo hoje e falo, vou produzir mais um tipo de pão do que outro tipo de pão. Não é assim, né? O refino é um conjunto de coisas, né? A capacidade instalada, né? Você tem também o petróleo que você pode processar lá e que vai dar um output, né, de diferentes produtos, tá? Então, a gente fala a dieta da refinaria, ela é um pouco restritiva, tá? Então, assim, eu não posso só produzir mais diesel porque eu tenho uma demanda de diesel muito grande no Brasil. A gente tem o modal rodoviário, né? No Brasil tem um percentual muito grande, então a gente tem um perfil de consumo de diesel maior do que os demais derivados, então falta diesel, mas a gente exporta outros produtos, né? A gente exporta óleo combustível. Então, eu acho que é importante a sociedade também entender isso. Então, esse ideal que a gente tem de ser 100% autossuficiente em todos os derivados, isso não vai acontecer. Primeiro, o Brasil é uma economia aberta. O Brasil troca produtos, né? E não só no petróleo, nos grãos, né? No agronegócio. A gente é um grande produtor de etanol, eventualmente a gente importa etanol. Então, a troca com o mercado internacional, ela é saudável e ela é natural numa economia complexa e aberta como o Brasil, tá? E imaginar que a gente vai... por que a gente não investiu mais em refino e poderia ter? A gente vai ter algum investimento marginal, eu acho que o Deli até está mais bem preparado para falar sobre isso do que eu, né? Mas a gente está previsto aí algum investimento marginal nas refinarias, o segundo trem da Renest, que vai poder levar a produção de diesel, mas você pensar em autossuficiência total de derivados não faz sentido numa economia complexa e aberta como o Brasil. Certo, certo. Beleza, você foi citado, e aproveitando sua experiência de logística também, que é bastante importante, esses fluxos de troca de não autossuficiência são comuns, quer dizer, não autossuficiência é comum em quase todos os lugares do mundo, né? Os países abertos, países capitalistas, né? Eu acho que os Estados Unidos é assim, a própria Europa tem uma troca enorme de fluidos, né? E aproveitando a colocar esse ponto que a Valéria trouxe também do perfil das refinarias, a atualização tecnológica, a ocupação, os investimentos, esse conjunto todo, como é que você veria? Bom, para dar um pouco do contexto, né, do que está acontecendo hoje. A gente tem hoje um parque que cerca de 85% ainda é Petrobras, cerca de 15% já é a Selen, então já é uma quantidade importante de combustível que está sendo produzido por outra empresa, né? A Valéria já tinha mencionado isso. Esses investimentos em refino, a gente espera que alguma ampliação haja nas refinarias existentes, principalmente se houver a venda das refinarias de acordo com o plano de desinvestimento da Petrobras, que significa a continuidade dessa abertura do mercado de refino. Uma vez que você tem novos players no mercado, há interesse desses players adequarem o perfil de produção da sua refinaria para buscar até uma margem maior, né, no refino deles, e também há o interesse de usar o ativo da melhor forma possível. Então, essas ampliações, né, que são graduais nas refinarias pontuais, elas acabam existindo na medida que você avança nesse processo de desinvestimento. Isso acaba
diminuindo um pouco esse gap que a gente tem, que é um gap bastante interessante aí quando a gente fala em termos de diesel, a gente está falando da ordem entre 20% e 25% do gap, do volume que a gente consome de diesel por ano no país, e esse gap ele se amplia ao longo do tempo, né, na medida que você cresce essa demanda. Então, você vai ter algum investimento em refino. É importante você ter investimento em infraestrutura logística para poder exatamente cobrir essa diferença em todas as regiões do país. Então, um ponto bastante importante quando a gente fala de investimento e capacidade é que não só você espera alguma ampliação na capacidade de refino e, com isso, também uma maior competição, mas espera também que haja investimentos em infraestrutura logística para poder movimentar esse produto no país e realmente criar essa competição. Porque para você fazer essa movimentação, ela majoritariamente é uma movimentação marítima entre as refinarias, entre as áreas de influência das refinarias. Então, você precisa de uma infraestrutura portuária e de internalização, ferrovia, duto, que seja adequado para movimentar esses produtos e, efetivamente, criar uma competição entre refinarias. Não basta apenas você vender a refinaria para cada player. O que interessa realmente ao país é a competição entre refinadores e a competição entre refinadores e importadores, porque essa infraestrutura logística vai servir exatamente a esses players para que você possa ter um mercado aberto e isso vai estabilizar os preços. É sempre essa questão. Mas o que a gente ganha com isso? A gente estabiliza os preços na medida que cada agente vai tentar concorrer por aquele consumidor. Então, você cria uma estabilidade de preço, evita preços que estão completamente fora da realidade de mercado e privilegia o principal ente aqui, que é o consumidor, né? Então, você ter competição significa você ter os melhores preços para o consumidor. Toda vez que você limita essa competição, por exemplo, criando essa defasagem de preço e evitando que você tenha o primeiro competidor, que é o importador, você necessariamente está prejudicando o consumidor de alguma maneira. Então, acho que esse ponto dos investimentos e da infraestrutura, ele pode se observar tanto de um lado, no refino, quanto de outro lado, na logística também. Os dois tipos de investimentos são relevantes para você ter competição no mercado. Perfeito. Sérgio, aproveitando esse contexto todo que está sendo colocado, como no mundo, você como Abicom, quem sabe tem esses dados, eu não sei, como no mundo são esses volumes de importação pelos países, mesmo os países que têm capacidade de refino? Quer dizer, esse 18% na gasolina e 15% no diesel de volume nos últimos 12 meses que o Delia comentou, isso é normal, é baixo, é alto? Qual é o tamanho ideal disso, o tamanho certo disso? O que o Delia colocou é que esses 15%, 18% é defasagem média apurada, né, defasagem do preço praticado no mercado nacional pelo agente dominante, que é a Petrobras, né? A Valéria colocou, e o Delia também, de que hoje a Petrobras não é o único refinador no país, né? Mas ela é vamos dizer assim, a referência de preço ainda. Isso, o Delia colocou 9%, desculpa, 9 para... Não, foi isso, Delia? 9,23, né? Isso, a defasagem, ele está no diesel, desculpe, o gap no diesel está entre 20% e 25%, e a gasolina varia entre 5% e 10%. Em volume. Em volume. Em volume. Sim, Sérgio, desculpem. Não, perfeito. Eu não tenho, Cavanha, a situação assim por país de dependência, mas nós sabemos que mesmo países refinadores, por uma questão de perfil de demanda e também em função de sazonalidade, eles precisam importar, mesmo sendo exportador de alguns produtos, precisam importar outros produtos. Então, na Europa, por exemplo, isso é muito comum, você tem um fluxo muito grande, uma movimentação muito grande de produtos migrando de um país para outro em função de perfil de refino, perfil de consumo e sazonalidade também. O Marcos colocou aí que ele considera
e nós consideramos também como base para cálculo da paridade de importação o produto com origem no Golfo do México. Mas nem sempre o produto vem do Golfo do México. Tem um momento em que, principalmente da gasolina, em que a origem migra para lá, para o noroeste europeu. Agora, nesse cenário de greve, perdão, de guerra e de conflito Rússia-Ucrânia, a variação da origem está muito maior, né? A gente tem produto vindo da Índia, provindo dos países árabes, então está um pouco desarrumado. Mas quando a gente tem uma situação normal, eu estou dando esse exemplo, dizer o seguinte, que os Estados Unidos às vezes está importando e às vezes está exportando. Então, existe esse fluxo realmente muito diverso, e por isso eu reforço o que já foi colocado aqui, da importância do Brasil investir em outros modais de transporte diferente do rodoviário, que é o mais caro, o mais ineficiente, o mais inseguro e o que mais emite gases prejudiciais aí para o nosso meio ambiente. Então, os investimentos no modal marítimo, né, para melhoria das condições dos portos, a área retroportuária, não é somente o porto, mas a área retroportuária que facilite a entrada e saída de produto, investimento em ferrovia para a internalização dos produtos, investimento em duto, é fundamental. Eu queria colocar um outro ponto que já foi falado aqui, dessa questão da dependência nossa aí na faixa de 20%, 25% no diesel, e o último estudo feito pela EPE aponta que em 2031 nós vamos ter o dobro, o volume que a gente precisa importar vai ser o dobro daquele que foi importado em 2019, ou seja, então, e mesmo considerando todos os investimentos previstos aí no segundo trem da RENEST, algumas melhorias em algumas refinarias, o crescimento do percentual de biodiesel no diesel, podendo chegar a 15%, né? Considerando todas essas informações, mesmo assim a EPE chega que em 2031 a gente vai importar o dobro do que se importou em 2019. E para que a gente tenha essa importação com um custo razoável e com uma fluidez adequada, precisa ser feito realmente grandes investimentos. Um outro ponto, Cavanha, que eu queria aproveitar aí, que já foi colocado pela Valéria, né, e você perguntou dos impactos da defasagem da nossa economia, né, e que é o tema aí do nosso bate-papo de hoje. Quando a gente diz que a Petrobras é uma dos mais prejudicados ao não conseguir repassar a paridade de importação, eu concordo plenamente com o que foi colocado pela Valéria, mas também os demais produtores de combustíveis fósseis no Brasil, que hoje em dia não é só a Petrobras, a gente tem a Selem, a gente tem a Dax Oil, tem a SS Oil, que está começando a operar lá no interior de São Paulo, enfim, tem a Braskem, que produz gasolina. Essas empresas também são prejudicadas, os seus acionistas são prejudicados quando não se consegue fazer o repasse. E o que é mais, na minha visão, que é mais grave, que talvez a gente tenha a sensação do efeito é mais demorada, é na transição energética. Quando você pratica preço artificial num combustível fóssil, você está inviabilizando ou dificultando a viabilização do combustível alternativo, né? Basta a gente lembrar o que aconteceu num passado não muito distante, que o Brasil, de fato, praticou preços aí com defasagens acima de 30%, né? E algumas usinas produtoras de etanol ficaram em recuperação judicial, alguns projetos acabaram não sendo implantados. Então, realmente, eliminar defasagem, praticar preço alinhado à paridade é fundamental para a nossa economia. É o que vai fazer a atração, permitir que os investidores sintam seguros para investir, seja em duto, seja em cabotagem, seja na ferrovia, enfim, e faça investimento não só em refino, mas também em infraestrutura.
Perfeito. Aí, Valéria, foi citado o etanol, né? Eu jogo também o biodiesel. Esses dois elementos no diesel e na gasolina, eles encarecem o preço final, mas, ao mesmo tempo, a gente está também colaborando com o meio ambiente e tal. Como é que você enxerga isso? Essa discussão a gente nunca pode sempre basear em preço, né? Por isso que a gente diz que, efetivamente, hoje o biodiesel, ele está custando 45% a mais do que o diesel, tá? Do que o diesel A, o diesel fóssil, né? Então, eu tenho um preço aqui de 15 de maio, que foi o que eu fiz questão de pegar, o que eu tenho a comparação perfeita, né? A gente ainda estava lá um preço do diesel A, que é o diesel fóssil, de 4,87 e o biodiesel 7,07, né? A gente também fala, né, que a transição energética, ela trará maiores preços para a sociedade, né? Mas é uma alternativa que a gente não tem. A gente tem mesmo que a sociedade tem que se engajar para uma economia de baixo carbono, né? Então, nós vamos ter que incorporar esses custos maiores. O que me chama atenção é que quando a gente vê toda essa discussão, né, de, eventualmente, quando o executivo, né, ou talvez, não só o executivo, né, mas a sociedade, às vezes, clama, né, então eu quero controlar o preço do agente dominante, né, como que os setores de biocombustíveis não se engajam nessa discussão, sabe, Cavanha? Porque, na verdade, é o seguinte, como o Sérgio bem trouxe, toda vez que você controla, você, por alguma medida, quer controlar o preço do combustível fóssil, você vai estar capeando também o preço desses biocombustíveis, né? Então, assim, se deixa-se muito, eu vejo a sociedade assim, deixando muito a Petrobras sozinha nessa discussão. Primeiro, ela, já a gente disse, ela não é o único agente produtor, né? E, além de tudo, a gente tem, ela não é o único agente produtor de fóssil, e o combustível que a gente consome tem uma parcela de biocombustível importante, 27% do etanol e 10% do biodiesel, né, no diesel. A gente não vê esses setores se engajando nessa discussão, falando da importância, né, da transparência, do alinhamento de preços para trazer uma estabilidade institucional, né? Então fica muito assim, eu percebo às vezes que o setor de biocombustível fica muito à parte, entendeu? E é uma discussão que eu acredito que ela pertence a todo mundo que está nessa cadeia de derivados. Verdade, muito bom ponto esse, né? Quer dizer, precisamos incluir esses dois elementos, né? Tanto o etanol como o biodiesel, na discussão dessas defasagens de preço e tudo isso, né? É um custo da sociedade, né? Porque seria muito fácil dizer o seguinte, a gente está com um problema de preço, então a gente elimina totalmente o biodiesel e já vai cair o preço do diesel. Mas essa é a solução? Porque assim, a gente tem que caminhar com uma economia de baixo carbono, a gente já teve esse acordo de ter um determinado percentual. Então, vamos todo mundo tentar ter uma conversa que seja um pouco mais racional possível e mais transparente possível para toda a sociedade. Ponto essencial esse, Valéria, ponto essencial. Delia, por favor, na cadeia pós-refino, quer dizer, na saída do refino até o comprador final, lá no posto de serviço, tem várias etapas, né? Onde é que está o maior desafio nesse processo de controle de preços e defasagem? Esse é um ponto interessante também, né? Quando a gente olha para a composição do preço, né, você tem uma parcela basicamente três parcelas que são importantes nessa composição de preço, né? O preço de aquisição, que é o preço de venda do produto na refinaria, né, ou no terminal, né, o preço de venda do produto. Uma parcela que é o custo logístico de movimentação desse produto, e aí você tem a parcela de impostos também. Então, a parcela de impostos ela é bastante representativa, dependendo do tipo de produto, mas ela está atrelada hoje, no caso do diesel, ao ICMS, e no caso da gasolina, os impostos federais, né, CID, PIS, COFINS e o próprio ICMS. Então, essa é uma parcela bastante importante que está na discussão hoje, né, que é uma parcela que precisa ser olhada com bastante cuidado. Você tem uma parcela
que representa aí o custo de aquisição do produto, e essa sim está ligada a essa questão do preço de paridade internacional, e uma parcela intermediária, que foi essa que você perguntou, que significam os custos logísticos aí de distribuição. Então, o que está envolvido aí? O transporte desse produto, a armazenagem desse produto e a distribuição, vamos dizer assim, que é a entrega desse produto no posto de combustível, né, onde vai ser consumido realmente. Então, essa movimentação de produto, essa armazenagem, hoje, dentro do total de preço do combustível, ela representa 4% do, 4% do valor do produto. Então, toda essa etapa de distribuição, ela é uma etapa que, considerando o preço total, ela é uma etapa bastante barata, vamos dizer assim, né? Ela tem um impacto pequeno sobre o preço total. Mas aí, qual é o ponto que a gente deve olhar sobre essa questão da logística dos combustíveis dentro do preço? Quando se discute bastante a competição entre empresas, né, e aí existe uma insistência, né, na visão, principalmente por parte, né, do Ministério da Economia, tá? De que essa competição deve se dar no mesmo local, ou seja, eu preciso ter, por exemplo, uma facilidade de acesso num terminal portuário ou num porto para diferentes agentes competirem para buscar justamente a diminuição desse preço ao consumidor. Só que quando a gente está competindo no mesmo local, a competição entre os agentes está sobre essa fatia de 4%. Quando eu consigo ter investimentos no país, criar novas rotas de suprimento do produto para o consumidor, em vez de eu estar competindo sobre essa parcela de 4%, eu consigo competir sobre uma parcela de 60%. Porque o meu preço de aquisição, dado que eu estou começando a minha cadeia num novo ponto, ele é diferente, a minha logística é diferente, então eu consigo, com isso, ter um range de competição entre os agentes muito maior. Então, existe um misconception, aí, um conceito errado de que você ter vários agentes no mesmo ponto vai fazer uma grande diferença para o consumidor. Isso não é uma verdade no mercado de commodities, especificamente de combustíveis. Se você estiver no mesmo local tentando vender para o consumidor que está na ponta, você vai competir num espaço de 4%. E, obviamente, não dá para zerar, porque você precisa fazer a logística. Então, é alguma coisa que você vai ganhar sobre os 4%. Quando você está criando novas rotas, você tem aí, no caso do diesel, por exemplo, em torno de 60%, né, do custo do produto para competir. E aí sim você pode ter um benefício para o consumidor. Então, é muito importante ter essa visão, né, de como competir dadas as parcelas de preço, né? Então, acho que esse é um ponto relevante para a gente entender também. Perfeito, muito bom. Tenho mais 2 pontos. O primeiro deles, Sérgio, por favor, quais os investimentos a curto prazo para a infraestrutura de importação e movimentação e toda a logística dos importados, mas, em paralelo, na comparação com os investimentos no refino nacional? Como é que você faz esse balanço? E também não só valores e oportunidades, mas os tempos também de resposta. O que eu invisto na infraestrutura de logística de importação, que tempo leva, e o que eu invisto no refino nacional e que tempo leva? Bom, vamos lá, Cavanha. O investimento em refino ele é muito mais demorado e, normalmente, é investimento em que se prevê uma vida útil bem longa para que o retorno daquele investimento aconteça. No caso de infraestrutura logística, existe uma possibilidade de você ter investimentos com prazos de execução muito mais curtos, né? Mesmo considerando necessidade de desapropriações de áreas, de execução de projetos, de liberação aí de licenças ambientais e tal, mas mesmo assim são investimentos muito mais curtos.
No nosso caso do Brasil, é um ponto que eu tenho colocado muito, uma necessidade de debater essa questão que você levantou, né, do trade-off entre investimento em refino vis-à-vis investimento em infraestrutura. Por que eu coloco isso? Nós estamos vivendo, no mundo inteiro, um esforço muito grande para alavancar a transição energética, para a gente deixar de usar, né, o combustível fóssil e passar a utilizar fontes alternativas para, né? Então, no Brasil, a gente tem a grande vantagem aí de já ter bastante desenvolvido o biocombustível, tanto para o ciclo Otto, que é o etanol, anidro e hidratado, e no caso do diesel, a gente tem também já tecnologia, eu diria que até 10% do biodiesel de origem base éster, eu acho que está tranquilo. Mais do que 10% é uma coisa que precisa ser discutido também em função dos diversos problemas de qualidade que a gente identificou quando se chegou a 11%, 12% do biodiesel. Mas o ponto que eu acho que o Brasil precisa discutir e envolver o maior número possível de agentes, essa questão do até que ponto a gente deve investir em ampliação na capacidade de refino, a gente deve mesmo investir na capacidade de ampliação de refino ou devemos investir para que a gente tenha maior facilidade de transporte, de internação, ou seja, de importação e de internação desse produto? Será que se a gente investir agora na ampliação da capacidade de refino, considerando que o tempo para a amortização desse investimento é longo, será que esse investimento não vai ficar ocioso nos próximos anos? A gente não vai avançar com eletrificação, célula de hidrogênio, mais etanol, mais biodiesel? Então, é um ponto que precisa ser, esses dados precisam ser colocados na mesa e precisa ser mais bem discutido para que a gente tenha um planejamento adequado para a realização desse investimento. Então, passa muito mais pela questão do prazo para investir, né, que você perguntou, mas assim, até que ponto vale a pena, no Brasil, a gente investir em ampliação de refino? Considerando que, inclusive, nos Estados Unidos, tem algumas refinarias que estão paradas. Existe uma ociosidade já no parque de refino mundial. Certo. Claro. Se puder completar... Pode, claro. Valéria também, por favor. A informação do Sérgio, eu acho que tem um ponto inicial que é essa questão do prazo, né? Quando a gente faz as projeções para consumo, né, seja de gasolina, seja de diesel, a gente encontra, no caso da gasolina, um máximo de consumo entre 35 e 38. Né? A gente não consegue projetar nada que vá além disso. Né? Então, dependendo do quão otimista você é na substituição da gasolina, por carros híbridos, carros elétricos, né? Dependendo de como você é otimista nisso, você traz esse prazo mais para próximo de 2030 ou um pouquinho mais para próximo de 2040. Mas o que a gente entende é que o máximo do consumo vai acontecer nessa década de 2030. Então, a gasolina, vamos dizer assim, ela tem você ampliar a produção de gasolina, entendendo que você tem um horizonte aí de talvez 15 anos para pagar esse investimento. Quando a gente fala de refino, é um prazo muito curto, né? Então, esse já é um limite inicial. Quando a gente olha para o diesel, a gente tem a mesma questão. O diesel tem o problema de você não ter ainda uma tecnologia definida para a substituição do diesel. Então, as diversas alternativas que a gente tem de motorização, hidrogênio, gás natural, né? Ou mesmo o elétrico, né? Você tem essas alternativas, mas elas não se consolidaram no mercado ainda. Então, o que a gente enxerga é que o diesel ele vai ter uma vida um pouco mais longa, né? Ele vai para a década de 40. Então, nesse período, né, e aí depende muito do desenvolvimento dessas tecnologias, se ele vai estar mais próximo do início da década, o máximo de consumo no Brasil, ou se vai estar mais para o final da década, mas você tem um pouco mais de horizonte para o diesel. Mas, da mesma maneira, né, como a Valéria já mencionou, você não faz uma refinaria para produzir só diesel, ou faz uma refinaria para produzir só gasolina.
Você tem um mix de produtos que estão dentro da otimização do refino daquele tipo de petróleo. Certo. Então, você vai acabar, né, é muito difícil você conseguir viabilizar, né, um investimento numa refinaria, onde você está olhando para um limite talvez de 20 anos, 25 anos, onde você vai ter o máximo de consumo. Então, Certo. porque ampliar refino com um limite de tempo para pagar esse investimento. Muito mais difícil de você justificar isso. Perfeito. Então, acho que o principal ponto dessa questão infraestrutura logística ou infraestrutura de refino, a infraestrutura logística, se você vai fazer plantas de hidrogênio, você precisa de instalação portuária, você precisa de tanque, instalação terminais ferroviários, internalização desse produto. Então, mesmo que você vá para outras fontes, a infraestrutura logística que você vai colocar agora, ela vai ter uso futuro. Né? Quando a gente fala de refino, a gente efetivamente tem um limite de prazo. Tá bom, perfeito, perfeito. Valéria, o último ponto que eu queria aproveitar e trazer para você, a Câmara dos Deputados decidiu sobre 17%, ainda isso vai ter Senado, etc., né? Qual a sua expectativa em relação ao potencial de queda de preço dos combustíveis em função dessa decisão? Bom, vamos lá. O BP sempre defendeu, né, que a gente precisa de mais transparência na questão tributária, né, dos derivados. A gente tem um sistema tributário extremamente complexo, talvez o mais complexo do mundo, né? Então, antes até de falar da projeto de lei que passou ontem na Câmara e segue para o Senado, eu acho que é importante a gente falar da lei que foi aprovada em março, a 192, que trata da monofasia da cobrança do ICMS, né? Acho que o Deli já tocou rapidamente, né? Que os impostos são uma parcela importante aí na composição do preço, né? Na gasolina, a gente imagina que você somar os impostos estaduais com os impostos federais é acima de 34%, tá? Então, uma simplificação tributária, maior, assim, racionalidade tributária é extremamente importante e ajudaria, sim, na questão de preço. É claro que quando a gente fala em imposto, né, Cavanhaque, originalmente, a gente não deveria estar associando tanto, assim, imposto a preço, mas, assim, a gente tem um ICMS tão pesado que quando a gente fala sobre isso, quando a gente começou a defender a monofasia lá atrás, há muito tempo atrás, era muito mais vinculado à questão do mercado irregular, do mercado ilegal. Mas, realmente, o que a gente tem hoje, que é uma alíquota, primeiro, ad valorem, né, que é um percentual, você amplifica, né, você indexa o imposto estadual ao preço dos derivados, né? Isso não acontece no imposto federal, não. Isso, assim, até uma certa injustiça, que todo o país vê quem é culpado. Quem é culpado dos preços do petróleo, do preço de derivados, né? A gente sempre foi procurando um culpado. Não tem um culpado, mas as pessoas associam isso ao governo federal, né? Na verdade, hoje você tem os estados se apropriando maior, se beneficiando mais, né, de um aumento de preço de derivados, porque eles têm uma alíquota que é um percentual que toda vez que o preço sobe, a arrecadação sobe. Tanto é que neste primeiro trimestre do ano, a arrecadação dos estados em 2022 foi 40% maior do que no primeiro trimestre de 2021, porque a gente teve um aumento grande no preço dos derivados, no preço da energia, né? Então, o importante que nós consideramos é que, primeiro, que a gente consiga implantar os princípios da Lei 192, que se refere à monofasia, ou seja, a cobrança uma única vez do tributo em cima do derivado, seja no produtor, seja no importador, tá? E que ela seja uma alíquota única a nível nacional, que a monofasia exige isso, porque senão você vai sempre ter que fazer um complemento, um ressarcimento depois, tem toda a complexidade, né? O projeto de lei que se passou ontem, ele também é um preceito constitucional. Ele fala da essencialidade, né, de alguns bens, né, e que esses bens essenciais não deveriam ter uma alíquota de ICMS acima do que da média, né?
Tem toda uma discussão sobre o que é essa essencialidade, mas os combustíveis estão lá colocados, né? Se tentou se discutir, estou sendo bem clara aqui, né? Porque eu acho que é importante. Se no momento de transição energética, se os combustíveis fósseis seriam essenciais e tudo mais. Mas a verdade é que como a gente não tem uma alternativa para esses combustíveis, eles são essenciais sim. Tanto é que esse aumento de preço mexe com toda a economia, mexe com todo mundo. Todo mundo está ansioso em relação a isso, né? Então, a gente tem que fazer agora, tem que ir para o Senado, passar, e como, na verdade, não trata só dos derivados, trata da energia elétrica e das telecomunicações, vai ter um impacto aí realmente na receita dos estados, né? Eu acho que, imagino, hoje, o ICMS dos derivados é o maior item de arrecadação dos estados. Então, por isso até que eles colocam esse valor tão alto, né? Aqui na gasolina, aqui no Rio de Janeiro, é 34%. Então, eu imagino que você trazendo a combinação das duas coisas, a monofasia, e uma limitação de cobrança que seja a mesma a nível nacional, para dar mais transparência para o consumidor, a gente tem sim um potencial de redução de preço. Não em todos, porque hoje, você pega hoje a alíquota média no Brasil do diesel, já está em torno de 17%, mas na gasolina a gente vai ter uma redução grande, tá? Então, eu acho que faz parte de toda uma grande discussão que a gente tem em relação à transparência para a sociedade de como os preços dos combustíveis são compostos. Bom, em função do adiantar da hora, a gente passou em vários temas, né? Podia ficar mais uma hora aqui falando tranquilamente, porque tem tema para isso, né? Mas eu gostaria de pedir para cada um, começar com o Delia, depois com a Valéria, fechando com o Sérgio, um pensamento, uma frase, um resumo bastante enxuto sobre defasagem nos preços dos combustíveis. Marcos, teu pensamento final. Eu diria que existe um segundo problema com relação à defasagem de combustíveis, e não só a questão do preço em si para o consumidor, mas a defasagem de combustíveis, ela inibe a importação, que a gente discutiu aqui, e isso pode levar, né, a um risco do próprio abastecimento do produto no país. Esse acho que é outro viés que talvez no outro momento a gente possa explorar, mas que é bastante importante com relação a essa questão, né? Então, eu diria que não só focar na questão específica do preço para o consumidor, mas tomarmos também muito cuidado com relação à questão da manutenção do abastecimento do diesel no país. Porque pior que ter diesel caro é não ter diesel. Perfeito. Valéria, por favor, seu pensamento final. Eu diria que você ter uma defasagem de preço significa você se descolar, né, de um referencial internacional de preços. E isso reduz certamente a transparência da precificação para a sociedade. E você também reduz a visibilidade que o investidor tem ao risco. Tá? E aí eu vou ter a mesma conclusão do que o Delia, né? A médio prazo, a longo prazo, você leva aí a um risco de desabastecimento, porque você está se descolando do referencial internacional de preços, que já reflete justamente uma oferta e demanda deste produto. Perfeito. Sérgio, por favor, seu fechamento, pensamento final. Bom, para começar, eu diria que eu reforço tudo que foi falado pelo Marcos e pela Valéria também, mas vou colocar um outro ponto aqui para reflexão e para que os ouvintes aí pensem nisso. Quando a gente fala em defasagem, a gente está falando em artificialidade. Só existe defasagem quando a gente está trabalhando com preços artificiais. E preços artificiais não é bom para produto nenhum, para economia nenhuma. A artificialidade gera insegurança. A artificialidade gera falta de previsibilidade. E aí todas essas consequências que já foram colocadas aqui pelos nossos colegas debatedores, né? É a questão da incerteza do abastecimento, né? O risco do desabastecimento, o afastamento dos investidores, enfim, é tudo de ruim.
que pode... a defasagem reflete exatamente essa artificialidade, que é muito ruim para a economia de um país. Valéria Lima, diretora no IBP, Sérgio Araújo, presidente da Abicom, Marcos Delia, sócio-diretor na Alégio. Muitíssimo obrigado, foi um prazer conversar com vocês hoje. Muito grato. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite.